E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo, nosso terceiro vídeo para o canal Tem Que Ter História. Continuem seguindo, continuem compartilhando, continuem curtindo. A gente precisa do apoio de vocês, tá bom? Agradeço já toda a força que todo mundo tem dado e vamos em frente, tem que ter história. Hoje a proposta do nosso vídeo é sobre um momento atual. Tem surgido aí nas redes sociais a bandeira antifa, o movimento dos antifas, como é chamado, e houve um processo aí de customização, cada um botando a bandeira da sua cor, do jeito que acha que é importante, ou adequando essa bandeira às suas bandeiras, às suas ideias. Então, a nossa proposta hoje é discutir exatamente o que é o movimento antifa. O que é ou o que são os antifas? Por que da bandeira? Posso customizar minha bandeira? Não posso customizar? A conversa hoje é sobre isso. Então, para a gente falar dos antifas, eu preciso da história, né? Quando é que surgiu isso? O nome já se explica. Antifascistas, ou movimento antifa. Historicamente, ele vem lá do início do século XX, década de 20, década de 30 aproximadamente, quando o fascismo surge na Itália, primeiro com Benito Mussolini, ok? Mussolini chega ao poder depois da famosa marcha sobre Roma, ele acaba sendo promovido ao poder da Itália, ele se torna o grande duce da Itália, a ditadura fascista vai se consolidando e o fascismo ele é o primeiro regime totalitário de extrema direita que surge aí na Europa nesse contexto. E a gente vem numa sequência, a gente vai ter Hitler na Alemanha, a gente vai ter ditaduras de caráter fascista como o Salazar, como o Franco, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Esse movimento antifascista, esse movimento antifa, ele vem desse contexto. Em especial na Alemanha, porque essa bandeira que o pessoal usa hoje, essa bandeira é do movimento antifascista da Alemanha, ação antifascista como era chamada. Qual o cenário que a Alemanha tinha para o surgimento desse movimento antifa? A Alemanha sai da Primeira Guerra completamente detonada, humilhada, perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz, o Tratado de Versalhes em especial, que impôs pesadíssimas punições para a Alemanha. Ela foi culpabilizada pela guerra, ela teve que perder territórios, devolveu a Alsácia-Lorena, desmanche das suas forças armadas, pagamento de altíssimas indenizações. Então a Alemanha ela sai completamente humilhada e arrasada dessa Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, ainda no finalzinho da Primeira Guerra, vai surgir, ao fim do Império Alemão, vai surgir a famosa República de Weimar. A Alemanha, que tinha se unificado tardiamente, no final do século XIX, era o Império Alemão, ela vai conhecer pela primeira vez uma república. Essa república ficou chamada República de Weimar, que vai do finalzinho da guerra, 1918, até a ascensão de Hitler no poder, quando ele funda o Terceiro Reich em 1933. E nessa República de Weimar, a ideia de um governo republicano surge num momento muito ruim, seja pela derrota da guerra, seja pela crise a crise de 1929, né, que vai provocar aí, consequências desastrosas, a Grande Depressão no início dos anos 30. Dentro da Alemanha, a gente vai ter uma polarização de ideias. De um lado, o movimento espartaquista, onde Rosa Luxemburgo é um dos grandes nomes, que tenta inclusive um golpe na Alemanha, a chamada Revolução Alemã, 1918-19, esse movimento não deu certo. E do outro lado, aí sim, numa extrema direita, a gente vai ter o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, onde a figura de Hitler é nome importante desde o início. Falando rapidamente da ascensão desse partido nazista, começa com um grupo muito reduzido, 7, 8 pessoas, e quando Hitler chega ao poder, chega ao cargo de chanceler, já contava com 12 milhões de seguidores. Então, como o partido nazista cresce de maneira muito rápida em tão pouco tempo, aí já entra o discurso da propaganda nazista. Hitler tenta, com esse partido, um golpe, o chamado Putsch de Munique, que acabou sendo derrotado em 1923.
A partir daí Hitler vai preso, onde ele escreve aí sua obra mais famosa, Mein Kampf, Minha Luta, e ali ele já sinaliza todas as ideias do regime que ele criaria, do regime que ele, enfim, traria à tona dentro dessa Alemanha, contando já com a propaganda, já falando da importância de se ter uma propaganda de Estado, um governo forte de Estado. Então Hitler ele vai aos poucos ganhando a confiança do partido nazista. Ele vai aos poucos e se torna seu segundo grande líder, vai ficar como líder até a chegada ao topo. Abdala, mas e aí? Onde está a ação antifascista? Essa ação antifascista ela começa nessa Alemanha, porque a esquerda via o crescimento do nazismo. E a gente tem o Partido Comunista Alemão, que a sigla é KPD, eles fazem aí, tentam inclusive uma aliança com outro grupo progressista, o SPD, que era aí o social-democrata, eram os sociais-democratas. Essa frente única ela não chegou a acontecer, tá? Houve aí, obviamente, desentendimentos entre os dois lados, entre o KPD e o SPD, ou seja, entre o Partido Comunista e o Partido Social Democrata, que eram considerados partidos mais à esquerda, E nesse momento surge, por meio do KPD, esse movimento antifascista. Esse movimento antifascista não foi o suficiente para impedir a ascensão de Hitler. Hitler sai como candidato a presidente, chega em segundo lugar, perdeu para Hindenburg, e depois ele acaba sendo convocado, chamado para compor o governo, ele assume a chancelaria. É muito comum nessa época os nomes serem adaptados. Por exemplo, quando você fala o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, está vendo? Tem socialista, tem trabalhador, então é de esquerda? Não. Era muito comum o uso desses símbolos, desses nomes, das cores inclusive. A bandeira nazista de Hitler é vermelha, com a suástica. O nome em si dos partidos não significava muita coisa. O próprio discurso de posse do Adolf Hitler, quando ele se torna chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, o Goebbels, que vai ser o ministro da propaganda dele, se refere aos membros do partido como camaradas. Hoje, se você falar camarada, você vai dizer que o cara é da esquerda, que o cara é do regime comunista, porque eram linguagens, eram símbolos, eram falas, eram conceitos que utilizava-se para atrair os seguidores, os trabalhadores, os operários. A própria ideia da foice e do martelo, que acabou virando um símbolo da União Soviética, a foice representando o trabalho do campo, o martelo o trabalho urbano, isso é apropriado pelo nazismo, como uma moeda que volta e meia circula na internet, está vendo? Tem foice e martelo, quer dizer que é comunista. Isso não representava absolutamente nada. Então, esse KPD, esse Partido Comunista, cria o movimento antifascista, ação antifascista. Então, essa bandeira que aparece aí para vocês, a vermelha faz referência ao socialismo, ao comunismo, e a preta ao anarquismo. Seria a junção dessas ideologias anticapitalistas. Isso foi o movimento, a ação antifascista. Foi uma tentativa de segurar o crescimento fascista, no caso nazista na Alemanha, só que acabou não dando certo naquele contexto. O tempo passa, década de 1980, a gente já acaba a Segunda Guerra Mundial, avança no tempo, esse movimento antifas, ele volta a ganhar uma certa força no cenário, principalmente no continente europeu. Movimentos com discursos de ódio, com discursos militaristas, com discursos xenofóbicos, voltam a ganhar força na Europa e no mundo, e esse movimento antifa volta a reaparecer. Tanto que esse cenário todo que nós temos hoje, ele se baseia muito na questão do Floyd, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Esse negro, quando foi assassinado, e a gente volta também em Charlottesville, quando as bandeiras e o movimento antifa estava presente para derrubar uma estátua de um general confederado lá, em 2017. A gente já tem aí, ao longo do século XXI, esse movimento antifascista crescendo, ganhando corpo. E esse símbolo foi resgatado da Alemanha, lá do início do século XX, onde ideologias anticapitalistas estavam crescendo. Abdala, tá bom, entendi a origem. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Eu posso customizar, colocar uma bandeira LGBTQ+, eu posso customizar, colocar sou professor antifascista, sou artista antifascista. Então, isso não existe nenhuma regra que deixe você fazer ou não deixe fazer. O importante é a gente entender que esse movimento, ele é um movimento político. O antifascismo é um movimento político.
Então ele tem uma origem dentro de uma organização oficial, dentro de uma organização política e ideológica. Hoje a gente tem aí adesões, e a política é óbvio, isso é legal porque se populariza, isso é pluralidade, isso é a força do pensamento, é a força do debate. O que muitos grupos hoje contestam é que ao customizar as bandeiras, você se apropria de um símbolo, né, histórico, legítimo, de um movimento político lá de trás, e você coloca a sua bandeira, a sua ideologia ou as suas cores nela. Isso é uma crítica que se faz, mas isso não é absolutamente uma regra a ser seguida. Quando você coloca, por exemplo, as cores do arco-íris, quando você coloca, por exemplo, as cores verde e amarela, o risco que se tem é da gente memetizar. O que é memetizar? A linguagem da garotada mais nova aí. Transformar em meme. E ao se popularizar de certa forma, isso acaba perdendo valor, perdendo sentido. É uma forma de também você esvaziar o projeto, esvaziar a luta, esvaziar o conjunto de ideias. Ok? Quando você transforma isso numa banalização, você acaba desvirtuando o propósito. Não é à toa que a gente tem Che Guevara estampando camisas de lojas de marca. Não é à toa que Frida Kahlo, por exemplo, acabou se tornando a moça com a flor na cabeça. A gente tem que tomar o cuidado de, ao popularizar, ao transformar isso em novas bandeiras, a gente não perder de vista que isso é um movimento político, não é só uma brincadeira, né? Não pode se perder a raiz disso tudo. Porque na raiz, na origem da ação antifascista, eram grupos anticapitalistas, eram grupos politicamente engajados. E hoje você, obviamente, a gente vive em redes sociais, um outro cenário, um outro contexto, onde as pessoas têm todo o direito de se manifestar, e eu acho super válido que se manifestem. Eu acho que é importante todo mundo se colocar. E a gente tem que sempre ter o cuidado de não perder a referência histórica desse processo. Não perder a referência, ou melhor, a referência da origem desse processo. Que se use suas cores, por que não? Mas que se tenha sempre a consciência de que isso é uma luta política. Que tenha sempre consciência que esse é um movimento legítimo, que nasceu legitimamente dentro de um contexto político. Se você é contra esses regimes que hoje crescem com o discurso de ódio, crescem com o discurso de militarização, crescem com o discurso de exacerbação do nacionalismo, meu Estado acima de tudo, meu Estado é o maior que tudo, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Isso são lemas do fascismo, de Mussolini, por exemplo. Buscar inimigos comuns, criar inimigos imaginários, né? Criar um anticomunismo, como se o Brasil tivesse em algum momento da sua história tido algum regime comunista, sequer socialista, nunca tivemos. Então hoje a gente precisa mais do que nunca entender a história. Até para fazer uma bandeirinha e colocar no nosso perfil em redes sociais, tem que ter história. Tem que ter conhecimento, porque sem esse conhecimento fica difícil. E a gente acaba atropelando as coisas e não entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Ok? Esse vídeo foi mais curtinho, foi um geral rápido sobre esse tema que tem aí pautado as redes sociais, gerado debates, posso usar, não posso usar, o que significa a bandeira preta, a bandeira vermelha. Curiosidade, ela tremula para o lado esquerdo de propósito, porque são ideologias anticapitalistas. Legal? Certo, galera? Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, convite para vocês assistirem os vídeos anteriores, façam a inscrição no canal, ativem o sininho aqui no canal e compartilhem, curtam o vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês, se cuidem, galera, tem que ter história. Valeu!